Is the moment when you broke down at the World Cup, when you always Foi o momento na Copa do Mundo em que você se emocionou, quando sempre ficava longe das comemorações, deixando os jogadores no foco principal. Tem um momento diante do microfone em que você desaba ao lembrar da sua família e diz: "Não sei se meu pai tem consciência do que está acontecendo. Seu pai já ficou sabendo?" Sim, acho que sim. Eu falava daquele momento em que eu esperava que ele estivesse me vendo, porque foi único. Ele tinha tido um AVC e, claro, só movia uma parte do corpo. E com a única mão que mexia antes da Copa, ele fez o gesto de erguer a taça assim. Ele estava convencido de que ia morrer. Antes de voltarmos e olharmos a trajetória de Scaloni, vamos ficar um segundo com essa imagem. Antes da última Copa do Mundo começar, o pai dele teve um AVC e só conseguia usar algumas partes do corpo. E com a única mão que ainda funcionava, ele ergueu a taça no ar, imitando o troféu, certo de que o filho chegaria lá. Tudo em Lionel Scaloni aponta para a família, uma família que acreditava no valor do trabalho de verdade, no valor de sempre se esforçar e, acima de tudo, acreditava nele. E neste vídeo vamos descobrir mais sobre como ele chegou a ser o técnico pela segunda vez, agora que a Argentina está na final da Copa. Acompañarlo en lo que sea y hacerle entender Então vamos trabalhar de que por nunca ele hay e que por bajar los tudo brazos, que ele vivir con precisar pessoas e fazer siendo ele chofer, entender que no a solo gente un nunca camión, chofer. desiste. Y dijo, Meu "Le voy a velho comprar começou dirigindo um 25% caminhão e del disse: camión a "Vou Mito comprar Caraya". El 25% dele 25% do lo Mito compró, el Caraya." Comprou, 25%. depois a outra Dijo, y después le voy metade, a comprar la depois o otra mitad, caminhão y después le voy a inteiro. comprar el camión entero. Pujato é a pequena cidade Siempre rural quería de más, onde ele siempre vem, quería más, un e antes o laburador pai dele despacio. Su dirigia papá o le caminhão compró a dos Mito Caraya, outros. él compró. Até ter o seu próprio. E o que ele descreve aqui é que a forma como comprou aquele caminhão foi por partes. Comprou um quarto, pagando em prestações, depois o próximo quarto, aí quitou a primeira metade e por fim comprou o caminhão todo e mesmo assim queria mais. Scaloni diz que a única coisa que o pai passou para ele foi nunca parar de se esforçar, nunca se acomodar, sempre buscar mais. Dá para ver isso na história do pai. E claro, você vai ver isso na história do próprio Scaloni também. Ele sempre foi um cara positivo. Toda vez que você contava algo depois de um jogo, tipo, pai, domingo a gente joga contra fulano, ele dizia: "Não tenha medo, não é nada, vá pra frente." Vinha aos jogos, sempre igual, vá pra frente. Vá pra frente. Esse vá pra frente resumia tanta coisa. E daí que você perca no dia seguinte, você levanta e, claro, uma cultura em que você cresceu. Dá para ouvir o temperamento dele nessas palavras do pai. Vá para frente, o que pode acontecer de pior, e se você perder, você acorda no dia seguinte, o mundo continua ali e segue em frente. Então não tenha medo, siga adiante. Scaloni diz que herdou esse espírito e essa filosofia dos pais. E claro, quando você vê o time jogar, isso se reflete na forma como a Argentina se une e vai atrás dos seus objetivos sem medo. Sim, não só em 2014, anos antes. Tive uma lesão grave em 2005, antes da Copa da Alemanha como jogador. Rompi feio o posterior da coxa, minha carreira tomou outro rumo e comecei a pensar em ser técnico, embora eu já tivesse isso na cabeça. O que ele diz aí é que sempre gostou da ideia de ser técnico, e depois da lesão feia em 2005, virou a cabeça para a direção, e acabou assumindo seu primeiro trabalho de técnico em 2011. Na época ainda faltavam muitos anos na carreira dele, mas no fim ele já ficava no vestiário estudando o jogo como treinador, pensando e planejando como treinador, só que ainda estava na ficha como jogador. Ou seja, fazia isso enquanto ainda jogava bastante.
A gente acredita num futuro bonito pela frente, então vi que havia algo para construir aqui. Daí surgiu a chance de continuar na seleção. Se tivessem me dito desde o começo que eu ficaria como técnico, com certeza teria sido diferente. Mas como nunca fui atrás disso, não há nada aqui. Nada. Não vamos procurar onde não tem nada. O que ele diz aí é que a forma como conseguiu seu primeiro trabalho de técnico, que foi no torneio de base da seleção em 2018, aconteceu quase por acaso. Dá para ver que ele não estava correndo atrás daquele cargo, mas quando teve, não largou mais. E, de novo, volta sempre a essa ideia. Uma vez que a oportunidade apareceu, ele quis dar tudo de si, se esforçar para ser o melhor naquele trabalho. E, claro, isso acabou levando ele a subir os degraus até comandar a seleção. I support Lionel Scaloni. You're the coach of the Argentine national team. Eu apoio Lionel Scaloni. Você é o técnico da seleção argentina. A pergunta é como você se sente quando muita gente não te trata bem, ou quando te perguntam o tempo todo se você vê continuidade, se sente que está em teste e por aí vai. Ou seja, diante da imprensa você sente como se ainda não tivesse terminado de ser o técnico da seleção. Isso é algo que eu até diria que é normal. De onde eu venho, estou só começando, posso te dizer que é normal e eu aceito. O que eu não aceitaria é a falta de respeito, e por isso não sentaria para conversar com certas pessoas, mas aceito a crítica. Qual o problema? Eu não tenho tanta experiência, essa é a verdade. Não posso contrariar quem diz que não tenho experiência, porque é a realidade. De novo, a humildade de dizer isso, e isso é de antes da última Copa, de 7 anos atrás. Naquela situação em que questionavam você, se você tinha a confiança ou o calibre para levar o time, ele diz: olha, sou uma pessoa franca, entendo que não tenho tanta experiência quanto outros, não. Jogo, mas o que não vou tolerar é a falta de respeito. E o que posso dizer é que vou me esforçar e continuar melhorando na posição que me derem. Não vou ensiná-los a jogar futebol. É impossível eu dizer a eles, vamos fazer essa jogada. O que ele está dizendo aqui é: eu não vou conseguir ensinar os melhores jogadores do planeta. E ele entende que muitos desses jogadores já jogam um futebol incrível, têm talento inato desde os 5, 6, 7, 8 anos de idade. Existem até vídeos do Messi jogando nessa idade. O que ele pode fazer não é ensinar futebol. O que ele pode fazer é descobrir como aproveitar a energia coletiva deles, uni-los como um time, deixá-los à vontade. E aí ele só precisa moldar aquele grupo e, no fim, entregar o jogo a eles para fazerem o que sabem de melhor, encontrar as jogadas, marcar gols e defender. A Copa do Mundo, o que posso te dizer, não basta jogar bem, ser protagonista, ser um grande time. Depois disso, um monte de fatores tem que cair a seu favor para o caminho se abrir. Das últimas seleções que ganharam, acho que fomos a que teve mais pedras no caminho. Perdemos o primeiro jogo. Empataram com a gente no último minuto contra a Holanda. Ganhamos nos pênaltis. Contra a França, ganhamos. Aqui ele descreve o caminho da Argentina na última Copa. E claro, tem muita conversa sobre como a Argentina teve um grupo fácil e um caminho fácil desta vez até a final. Mas o que ele diz é que da última vez o caminho foi muito difícil. Perderam o jogo de estreia, levaram um empate no último minuto contra a Holanda e foram para os pênaltis. A final foi nos pênaltis. Então o que o técnico diz é que esse treinador que todo mundo dizia não estar pronto, que ninguém levava a sério, o time dele acabou pegando um dos caminhos mais difíceis até a final e até a vitória. Na última Copa, no balanço, se o caminho foi relativamente fácil desta vez, é difícil julgar, já que no passado tiveram uma estrada dura em que precisaram provar seu.
Hay momentos en los que me abruma, por más tengo una vida, mis viejos, mi mujer, mis hijos. Nível a cada passo, às vezes me emociona demais. Meus pais, minha esposa, meus filhos. Como agora com algum distanciamento? Como você acha que lidou com isso? Bem, saiu naturalmente porque eu precisava dizer. Tinha tido um ano feio, feio, feio. É aí que você entende. Eu não estava aproveitando. Passaram 6 eliminatórias brutais, brutais. E eu, falando pessoalmente, não estava bem. Passei por momentos difíceis. Um monte de coisas se acumula na cabeça. Eu também precisava disso, o que eu disse a eles. Conversar com os jogadores, com a minha família, com os dirigentes. Dizer o que eu estava sentindo, tirar um tempo. Ainda mais porque era novembro e não tinha jogo até março. Era pessoal. Como você estava? Sim, sim, totalmente. E a comissão entendeu assim. Dava para ver que eu não estava a 100% e eu senti e tive que dizer por quê. Porque talvez meses depois eu não estivesse apto a continuar. É um lugar onde estamos, onde eu estou, que exige você a 100%, porque eles exigem, os jogadores exigem, porque a seleção exige, e porque coisas grandes estavam por vir. O que ele descreve aqui é o ano que veio depois de ganhar aquela última Copa, em que ele passava por um momento pessoal terrível. Tinha muitos problemas pessoais, parou de aproveitar o trabalho. E disse abertamente à família e aos jogadores que não conseguia dar seu 100%. Naquele momento ele conversou com o Chaime e acabou tirando uma pausa. Se não tivesse tirado essa pausa, as coisas talvez tivessem sido diferentes, e ele talvez nem estivesse em condições de voltar se tivesse se forçado até o esgotamento. É uma coisa e tanto, né? Apesar de ter ganhado a Copa, sinto que o que veio depois foi agridoce para ele. Vamos voltar a esse ponto, mas também quero mostrar esse próximo trecho aqui. Para cerrar ahora sí, Pujato e tus viejos O que significa fechar com isso, Pujato e seus pais na sua vida. Ainda há momentos em que você pensa, cara, o que meus pais diriam do que eu faço, do que eu digo. Sim, às vezes em que me emociono. E não vou me emocionar agora porque já me emocionei falando deles. Mas é o grande espinho que carrego de quando ganhamos tudo isso. É que não sei se eles entenderam a magnitude do que conquistamos por causa do estado em que estão, porque não é do jeito que você gostaria. E foi isso que me atormentou o ano todo depois de ganhar a Copa. Digo comigo mesmo, eles seriam as pessoas mais felizes do mundo. Meu velho é alguém que viveu por nós e para nós. Pelo meu irmão, por mim, por todos. Tudo o que fez na vida foi para a gente virar jogador. Ele nos apoiou em tudo. Minha mãe igual. Seguia meu pai por toda parte, do jeito que minha esposa me segue agora. Então isso é parte do que me atormentou e vai me acompanhar sempre, saber se eles aproveitaram o que conquistamos. Porque para mim isso seria o maior presente que a vida já me deu. E aí está a maior tragédia desse triunfo. Apesar de ganhar a Copa, ele não sabe de verdade se os pais conseguiram entender por completo, aproveitar por completo, valorizar por completo. E diante de todo o sacrifício e trabalho que tiveram para levar ele e o irmão até esse ponto, esse seria seu maior presente. Se pudesse ver que eles entenderam de verdade o que aconteceu. E isso, claro, é muito trágico. Acho que o importante é que se o que você diz sobre a Copa já estar ganha for verdade, é verdade. É importante que ele venha e aproveite. Se acabar decidindo vir, que aproveite ser uma Copa que teoricamente é a última dele. Eu nunca ouso dizer nada, mas aproveite, aproveite, não há outra palavra. Vou cansar de repetir, porque a verdade é que quando você para de jogar, todas aquelas coisas você não tem mais, ainda mais uma Copa. Joguei só uma e ainda lembro dela. Imagina, são momentos inesquecíveis. O que tenho a dizer é aproveite e esteja com seus companheiros.
Isso é em resposta a uma pergunta sobre o que ele deseja para o Messi na última Copa que ele vai jogar ou na final. E ele diz: olha, aproveite. Bem aí você vê aquela nostalgia voltar, quando ele relembra o tempo em que era jogador. E ele fala que jogou só uma Copa do Mundo, mas ainda lembra daqueles momentos. De novo, remetendo aos melhores momentos da carreira dele, digamos, até a época em que os pais estavam mais saudáveis, pensando naqueles momentos e reforçando que o mais importante para o Messi. Aproveitar essa experiência. Então ele não está dizendo que vai empurrar o Messi para buscar a taça, para ir atrás do troféu. Ele só diz que seu desejo é que o Messi aproveite por completo essa experiência. Então esse é Lionel Scaloni. Cresceu numa cidade rural, o pai comprou um caminhão, um quarto de prestação por vez. Ele chegou a um trabalho que nunca foi buscar diretamente. Foi duvidado, questionado e até tratado com condescendência e desrespeito por anos. E da última vez, o time dele passou por um dos caminhos mais difíceis e improváveis até virar campeão do mundo. No domingo, neste fim de semana, um país inteiro vai estar atrás dele e dos seus homens enquanto tentam conquistar a Copa mais uma vez, como atuais campeões. Tem um momento na entrevista do Messi depois do jogo com a Inglaterra em que o Messi diz que, em certo ponto, parecia que eles nem queriam mais. Ele falava de como os jogadores ingleses ficaram sem gás. Não pareciam se importar em chegar na bola, em defender de verdade ou em buscar o gol. E quando você olha para a seleção argentina, para esse técnico, a história dele e as motivações dele, e tenho certeza, quando você olha para as motivações e a história do próprio Messi, fica mais claro de onde vem esse espírito de nunca desistir, de ser incansável até o último segundo do jogo. Quando você vê como eles comemoram, quando você vê as emoções deles, e alguns gostam ou não, mas quando você vê essa atitude de vencer a qualquer custo, fica muito claro de novo que eles têm. Esse fogo, essa garra, essa ambição e essa vontade, a busca sustentada por trabalho duro de verdade e talento, que no fim faz eles funcionarem como um time só e alcançarem os níveis mais altos do jogo e, sinceramente, é isso que torna o jogo interessante até para a competição e para quem assiste. A gente construiu um produto chamado Skin que te ajuda a passar por entrevistas longas do YouTube, podcasts, documentários, basicamente qualquer conteúdo que você encontra online. E você economiza muito tempo passando por tudo em minutos em vez de horas. Se você quiser experimentar, dá uma conferida. E, por favor, compartilhe com a gente qualquer feedback sobre como podemos melhorar. Documentaries, basically any content that you can find online. And you can save a lot of time by going through it in minutes instead of hours. If you'd like to try that out, please go ahead and check it out. And then also please share any feedback with us on how we can improve it.